Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender o que é liberdade financeira e qual a diferença entre liberdade financeira e independência financeira. Assista esse vídeo até o final e não perca e aprenda, porque quem não aprende depende. Liberdade financeira o que é? É a situação em que uma pessoa pode ter o estilo de vida que deseja viver, né? Seja qual for, sem precisar se preocupar com o dinheiro. Quem possui liberdade financeira pode fazer escolhas pensando somente na sua vontade e na busca pela felicidade quando vai custar. O mais importante para entender essa definição não é pensar na origem do dinheiro, e sim no fato de que não há amarras. As escolhas podem ser feitas sem o medo de correr algum tipo de risco financeiro. Temos que deixar claro que ter liberdade financeira não é o mesmo que parar de trabalhar. Algumas pessoas que alcançaram essa condição continuam trabalhando. O ponto é que elas trabalham porque querem, não porque precisam. Quando podemos dizer que atingimos a liberdade financeira? Muita gente faz a pergunta quanto precisa para viver de renda, achando que é uma simples resposta, que permitirá calcular exatamente quanto a liberdade financeira será alcançada. Quando? No entanto, há um cálculo exato, e a resposta demanda bastante autoconhecimento. A liberdade financeira, como acabamos de falar, não está em um determinado valor acumulado na conta bancária e nos investimentos, e sim no estado de espírito. Por exemplo, você pode dizer que atingiu esse estado quando não precisa mais comparar preços e optar por uma viagem barata em vez de visitar Fernando de Noronha, por exemplo. Com a liberdade financeira, você só deixará de ir para Fernando de Noronha se tiver outro destino que lhe dê mais vontade de visitar. Ou seja, os valores que garantem essa liberdade não são os mesmos para todo mundo, afinal estão relacionados ao desejo de cada um. Liberdade financeira versus independência financeira. Qual é a diferença entre as duas? Você está perseguindo a independência financeira ou a liberdade financeira? Os dois termos são usados para expressar os conceitos bem parecidos, mas não são sinônimos. Ter independência quer dizer não depender de nada nem de ninguém. Quem é independente financeiramente, então não precisa de um empregador, cliente ou familiar para sobreviver. Ele consegue, por exemplo, pagar suas contas sem uma reação de dependência, uma relação de dependência, porque possui uma renda passiva, aquela que é gerada sem que o indivíduo precise dedicar tempo a determinada atividade, suficiente para bancar suas despesas. Voltando ao exemplo anterior, seria uma pessoa que tem casa, lazer e mantimentos pagos sem precisar trabalhar, mas não pode viajar para Fernando de Noronha quando quiser. Ou seja, é independente do ponto de vista financeiro, pois consegue arcar com todos os seus gastos apenas com uma renda passiva. Porém, ainda não tem a liberdade de não se preocupar mais com o dinheiro. 9 dicas de como construir uma liberdade financeira. Primeiro, tenha conhecimento de todos os seus gastos. Pode ser uma dica muito básica, mas muitos precisam desse primeiro passo. Se você está em um estágio mais avançado no caminho rumo à liberdade financeira, avance até os próximos itens da lista. Acontece que não é possível ter liberdade financeira antes de ter independência financeira, assim como não é possível ter independência antes da segurança financeira. Essa segurança passa por, em primeiro lugar, mapear qual é o seu custo de vida atual. A regra básica é: jamais gaste mais do que você ganha. Para isso é preciso saber exatamente quanto você gasta. A segunda dica é: pague as dívidas acumuladas. Depois de entender para onde vai seu dinheiro, você conseguirá reverter a balança entre gastos e começa a economizar. Com dinheiro a prioridade deve ser se livrar das dívidas, especialmente com as maiores taxas de juros, como débito de cartão de crédito e cheque especial. A partir daí, pague parcelado apenas quando os juros forem baixos ou inexistentes, deixando suas dívidas totalmente administráveis, e deve seu planejamento financeiro. Terceiro, qualifique-se. Nesse tipo de lista, é comum que o foco seja excessivamente no corte de gastos e na educação financeira, que são dois aspectos de fato muito importantes. Só que às vezes há oportunidades para aumentar a renda que poderiam acelerar todo o processo, mas acabam sendo desperdiçadas. Enquanto você precisar trabalhar para acumular dinheiro, faça o que for possível
para ampliar suas receitas. Diversifique as fontes de renda. Sempre, se você é um profissional especializado com grande conhecimento em determinada área, pode criar cursos, livros e tutoriais e vendê-los online. A grande vantagem desse formato é que você tem um esforço inicial para preparar o conteúdo e depois a renda é gerada continuamente, conforme os interessados surgem sem exigir mais trabalho. Outro formato de trabalho que pode gerar uma boa renda extra é a consultoria. Neste caso, porém, ainda é uma renda ativa e não passiva. No item anterior, nesse execute um planejamento. No item anterior, falamos em trabalho, mas o seu objetivo com a liberdade financeira é só ter que trabalhar caso queira, não é? Isso quer dizer que, no fim, tudo vai se resumir a ter acumulado muitos recursos o suficiente para ter uma renda passiva que permite sustentar todos os seus sonhos. Isso se faz com planejamento. Conheça os tipos de investimento. Oitava dica. Procure uma ajuda especializada sobre investimentos. Por mais que você se empenhe em conhecer as particularidades do mercado financeiro, sempre haverá profissionais especializados com mais conhecimento para lhe ajudar. Além disso, há diversas plataformas que permitem ao investidor assumir um comportamento mais agressivo no mercado, maximizando a renda potencial. Acompanhe os resultados do seu investimento. Nona dica. Acompanhe os resultados do seu investimento. O melhor investimento de hoje pode não ser a opção mais rentável de amanhã. A liberdade financeira é quase sempre um objetivo de longo prazo. Então você pode traçar um plano de investimento, mas deve avaliar se vale a pena ir com ele até o fim. Esse planejamento precisa ser revisitado, levando em conta as mudanças de cenário, tipo mercado, indicadores macroeconômicos, oportunidades, riscos e etc. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu peço a vocês que deem like, se inscrevam, compartilhem, ajude o canal a crescer e a espalhar conhecimento. Sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!